Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast, local onde você vem buscar informação direto da fonte, tomar uma água limpa comigo, Temian. Pretinho ou Felipe, como quiserem, né? Uma vez mais aí. Mais uma vez aqui. Isso aí. Hoje o assunto vai ser bem interessante para você que não quer se incomodar em ter que fazer toda a parte de mobília, decoração da sua casa, que quer entrar e girar a chave, que é um apartamento com tudo incluso. É isso aí. Vamos falar bastante a respeito desse mercado imobiliário, dessa diferenciação no mercado. Temos dois convidados muito especiais aqui e vocês vão saber já depois da vinheta. Segura aí. Antes de ir, já deixa aí teu like no vídeo, porque você vai gostar. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E qualquer dúvida, sugestão, crítica, deixa nos comentários que a gente responde aí com o maior prazer. Aguenta aí. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário, Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast. Pois bem, vamos saber muita coisa agora, mas de início vou pedir ao casal que se apresente, Axel e Bruno, por favor. Quem são vocês, para daí a gente entender todo o contexto da... Agradecer o convite para a gente estar aqui. Meu nome é Axel, sou gestora comercial da GT Home. Bom, brigadão pelo convite, né, e pelo espaço aqui, até pra gente poder conversar, explicar, né, sobre a nossa atuação aqui. Eu sou o Bruno Pardo, diretor de incorporação da GT Home. Então, pra gente é um prazer estar aqui e poder falar abertamente, né, e trazer pra galera aí o que a gente tá desenvolvendo, o que a gente tá pensando pro mercado daqui pra frente. Pô, show de bola, né? O Demian comentou dessa... Não é uma nova modalidade, mas eu acho que é uma maneira... diferente das pessoas ver agora mais no Brasil, né? Era uma coisa muito comum no exterior que a gente está trazendo para o nosso mercado. Queria que vocês contassem um pouquinho mais essa ideia de vocês e dos planos futuros aí que tem para trazer, né? Posso começar? Vamos lá. Então, assim, a ideia de ter um apartamento decorado, ele vai muito em linha com o que o mercado aqui procura, né? A gente sabe que a grande maioria dos clientes de altíssimo padrão aqui são de fora da região, né? Eles moram em outras cidades, em outras regiões do Brasil. E a gente tenta com isso resolver aquele grande problema que é contratar fornecedor, ter o arquiteto, o pedreiro, o mestre de obra, encanador, arrumando o apartamento, porque sempre o apartamento é entregue pela construtora. É um apartamento muito bem acabado, normalmente, né, dessas obras de alto padrão, só que a pessoa sempre vai fazer algum tipo de reforma interna para adequar ao padrão, à qualidade, à vida daquela família. E a gente tenta com isso entregar esses apartamentos que tem agora uma marca chamada All Included. Esses apartamentos all included são esses apartamentos em que a gente entrega ele completo, com todo o acabamento, todos os revestimentos trocados, instalados, toda a marcenaria, até o copo lá dentro do armário já é entregue. Então a ideia é essa. Mesmo? Enxoval completo. Pô, que bacana. A ideia é essa, é conseguir entregar para o cliente, de fato, um apartamento pronto, né? Eu acho que isso também ajuda muito o cliente que vai comprar a unidade vazia, né? Porque como a gente não é um apartamento decorado, então a gente entrega o apartamento para a pessoa morar mesmo. Então ele consegue visualizar vários tipos de planta. Então o que a gente consegue quebrar de parede, o que a gente consegue ampliar de ambiente. Então isso já começa a trazer um outro olhar para as unidades vazias. E isso todo mundo ganha, né? Não só a construtora. Com certeza. A ideia, então, eu vou comprar um apartamento com vocês. Vocês dão a opção de a gente estar negociando ele vazio aqui, mas vocês já passam para o cliente essa opção de receber com as alterações, a mobília e todo? Ou você já tem assim, 2, 3 modelos ali para o cliente escolher dentre aqueles prontos um para ficar? A gente sempre acaba montando esses apartamentos, né? A gente usa... Tem sempre
ter uma persona em que a gente se inspira para fazer aquele apartamento. Então a gente pensa num layout de planta, quais são as cores, os revestimentos, as texturas do apartamento, para que a gente tenha um público certo para quem a gente vai vender, mas a gente já vende o apartamento pronto, a gente já monta o apartamento inteiro, então o cliente quando visita o apartamento já está 100% montado, né? Certo. Não é que é personalizável naquela situação ali. Ele vai escolher um dos que já Isso, estão... a gente já deixa ele, já entrega ele montadinho já, o cliente já visita ele completamente pronto. Mas uma vantagem é porque a gente fez, quantos? 7, 8 ao todo? Não, já deram, ao todo já deram uns 12, 13, mas assim... Tá indo. Então é bom porque o cliente tem 12 opções de projeto para ele ver, independente se a gente já vendeu esse apartamento ou não. Então a gente construiu esse apartamento. Então ele consegue abrir ali, levar para o arquiteto dele também e utilizar a nossa própria referência como modelo. A gente teve 2, 3 casos que só replicaram. Pegaram exatamente o projeto que a gente tinha e replicaram em uma outra unidade. Acertaram então é bem legal. A persona, então. Exatamente. Porque daí vocês desenham para todo tipo de família, né? Um casal com filhos, casal sem filhos, né? De repente aproveitar os espaços. A maioria dos nossos apartamentos estão dentro do Yacht House, né? Sim. Até porque o Dr. Geninho Tomé, ele é um permutante do Yacht House. Então, ele guardou as unidades dele até o final, não vendeu elas durante o período de obra. E agora, no final, ele tem um estoque relevante de unidades e a gente acabou mobiliando algumas unidades e dando velocidade de venda para essas unidades mobiliadas. Elas efetivamente vendem mais rápido, né? As unidades com a mobília, toda a instalação, elas 100% prontas, elas vendem mais rápido. Então, é uma facilidade também na hora da venda. Imagina, né? Chegar ali, tá tudo pronto, saber que não vai ter. E a gente sabe, né? Para mobiliar um apartamento bem corrido, olha, em 5 meses aí tem que fazer milagre entre marcenaria e... Cliente que quer vir curtir final do ano já, né? Já tem essa facilidade de comprar e trazer literalmente só as roupas. Né? Você já tem até um enxoval colocado. Isso para um cliente decidido, né? 5 meses. Agora, se vai no projeto, volta, a gente estende um pouquinho mais esse tempo, né? Tu és arquiteta? Sou arquiteta também. Sabe bem como é a questão do projeto, aprovação, cada um quer dar um pitaco de vez em quando. Fora que tu estava falando da questão de mão de obra, pra gente aqui é crítica, né? Sim. Tem muita demanda e a oferta de mão de obra que nós temos é complicada, porque assim, especializada mesmo, de tu poder indicar, falar, não, esse cara aqui pode ir, que é confiável, não são tantos, e quem é bom de fato e cumpre prazo e tudo mais, tem um serviço aí para os próximos anos frouxo, né? Difícil aceitar um trabalho novo para conseguir entregar. Mas, fora que na temporada a gente ainda para os condomínios proibir, né? Proíbe. Sim, bem na virada do ano, E fora que sempre vai falhar um na gestão, né? A marcenaria tá num prazo, o cara da pedra ali já atrasou já tranca tudo, né? Então, e pensando sempre que esse projeto, ele é à distância, né? Que geralmente o morador toca porque a residência daqui é a segunda residência dele. Então, tudo complica ainda mais, né? Porque tudo... A compatibilização de projeto ela é difícil na hora que está montando o projeto, mas talvez ela seja pior ainda na execução. Compatibilizar essa ordem, a cronologia de obra é muito pior. E uma pessoa que não é desse ramo, que mora no Mato Grosso, é inviável, é inviável. Então é essa dor que a gente busca, né? Essa dor que a gente está tentando sanar aqui com os nossos projetos All Included. E aí chega depois que o cliente entrou, pegou a chave lá do apartamento dele, aí sim, tu vai dar a tua personalizada, se quiser trocar um tapete, um quadro, ele dá o teu jeitinho, né, na decoração, dá o toque pessoal, mas o complicado da história está resolvido, né? Isso. E essa ideia vocês vão tocar, vocês comentaram já do Yacht House. Provavelmente lá no empreendimento no Lagoon também. No Lagoon também, no Vitra. E em demais. No Vitra também. No Vitra também. A gente vai ter já apartamentos decorados agora a partir da entrega. Então, assim, a ideia é que esse modelo, né, que deu super certo no Yacht House, e assim, não tem por que não dar certo em todos os empreendimentos. Sim. Então, isso é até uma dica que a gente entrega para o mercado aqui. É algo que não é difícil, não é complicado de se montar. Você precisa de uma estrutura, precisa de um know-how para poder executar isso, mas é algo que o mercado demanda. Então, quanto antes a gente tiver melhores produtos no mercado, mais fácil, mais velocidade de venda a gente vai acabar entregando para os corretores também. O que a gente sempre vê era o apartamento decorado da construtora para visitação. Aí teve algumas construtoras que faziam, mas não entregavam esse modo de vocês ao included, né? Com copo, prataria, enfim, né? Então,
acredito que vai ser um sucesso e já está sendo, né? Sim, já. E o outro detalhe que tu comentaste, que não é um decorado, né? É um mobiliado pronto para morar. Porque o decorado, a gente sempre diz, é bonitinho para foto. Se tu começar a abrir as gavetas ou parar um pouco para pensar, você vai ver que no armário aliás, no quarto vai faltar armário, porque botaram um menorzinho com uma escrivaninha, ou na sala, ou na própria cozinha, de repente é muito clean. E para um dia a dia de família que mora, né, que não seja veranista, vai faltar espaço para despensa, para guardar as panelas e tudo mais. Então tem que pensar como morador. Né? Porque o veranista é tranquilo, vem para cá com um par de chinelo, calção, camiseta e está resolvido. Não vai guardar edredom, roupa de inverno. Então, é diferente a pegada de um decorado para um... O decorado, ele é muito para visualizar, né? Sim. Espaços, grandes espaços ali, como é que vai funcionar a cama, o guarda-roupa, enfim. Os nossos apartamentos, não, a gente pensa muito na funcionalidade. Porque aquele morador, ele pode... A gente não sabe quem é o comprador. Então, pode ser o cliente que vai ser segunda moradia ou pode ser o cliente que vai residir durante o ano inteiro. Então, a gente precisa trazer um apartamento completo que atenda esses dois públicos, né? Eu acho que tem um ponto muito relevante de você montar vários apartamentos no mesmo prédio, é que você vai descobrindo tudo que dá muito certo em um, você replica para o próximo. A gente tem, por exemplo, como vai ficar o acabamento do box do banheiro. Se a pedra andar 2, 3 centímetros para o lado, esse não fica com quebra ali. Então, a gente vai indo em cada projeto, anotando tudo aquilo que funcionou muito bem no antigo e você vai replicando isso para os próximos. Então, o projeto só melhora. Claro. Conforme o tempo passa e várias plantas vão sendo executadas, o projeto vai melhorando ao final, né? E vocês têm um feedback em cada visita, né? Para ter a reação do cliente, saber o que está realmente agradando, o que está dando certo, né? Inclusive dos moradores, porque muitos moradores mobiliaram os apartamentos e aí quando a gente entregou o nosso, e aí o condomínio acaba sabendo, né? Imagina, eles pedem para visitar, e aí eles visitam e falam, nossa, eu devia ter feito isso, vou fazer dessa forma no próximo. E aí muitos até fazem upgrade, mudam de unidade para conseguir deixar diferente ou melhorar alguma parte que sentiu que durante o uso não ficou tão bom, né? Então é bem legal. Falar de um upgrade, tipo, comprei uma camiseta, não deu muito certo, vou pegar outra. Estamos falando de um apartamento aí de 10 milhões fácil, né? Sim. Exatamente. Tá bom. Às vezes bem mais. Inclusive, a gente montou um agora. A gente montou um agora que é a unidade mais alta que a gente tem lá no Yacht House. Cheio de assinatura, né? Que é a assinatura da FEM de casa. Então, tem a mobiliário solto da FEM de casa. Então, assim, é um apartamento completamente diferente, né? Sim. Então, vários moradores acabaram visitando esse apartamento e se surpreendem, porque é uma planta... O Yacht House, ele é muito famoso por ter 4 suítes, com uma planta muito boa, né? Uma planta bem quadrada. E nós montamos lá uma planta com 3 suítes. Com uma suíte unificada, suíte master unificado, ficou um espetáculo, o banheiro unificado. Então, assim, ficou uma planta muito diferente. E normalmente os moradores que conhecem o Yacht House entram lá e se surpreendem. Como a planta é versátil, né? Para diversas aplicações e usos tão diferentes que a gente colocou para dentro dessa planta. E não é tão, se tu for falar assim, versátil, mas se tu for parar para pensar, lá a maioria das paredes é de coluna de sustentação. Né? Sim, parede estrutural, né? No projeto, tu pensa, não, aqui não dá para fazer muita coisa, né? Porque sobra pouco para mudar de um ambiente para outro. E aí conseguiram juntar 2 suítes. Mas com bons arquitetos aqui dá para mudar, dá para mudar bastante. Isso é bacana, né? Até para o pessoal visualizar isso, né? Que normalmente, o Yacht House a gente não consegue mudar porque é estrutural. Mas então aí, já fica a dica aí. Até vamos mostrar no imóvel, no intervalo, essa opção. Não, dá para mostrar. Várias opções. E assim, é legal também porque são usos diferentes para o mesmo espaço. E isso gera uma identificação do público também. Então é legal de mostrar. Vale a pena. Porque hoje o Yacht House... Eu não sei de cor quantos apartamentos tem lá, mas são 2 torres, 2 por andar. 264. 264. É um volume bacana para um cliente que vem de fora poder escolher. Lógico que tem os mais baixos, que daí já não tem tanta vista, que tem os do meio, que de repente, né, tem vista para o outro apartamento. Você vai escolher entre 4 unidades, digamos, por andar, né? São 2 em cada torre. E aí vocês hoje têm quantos à disposição lá, mobiliados? Mobiliados 3. 3. E aí ao todo a gente tem 14 unidades, né? Que são do Dr. Geninho. E aí a gente vai, conforme vai vendendo os mobiliados, a gente vai fazendo o projeto e mobiliando outros. Principalmente para a temporada, que é onde a gente tem esse volume maior dos clientes que querem vir passar o Natal e aí já não dá mais tempo de fazer a obra, né?
Então já entra. Inclusive o próximo decorado que vai vir aí é um apartamento duplex. Lá no Yacht House existem as unidades que são apartamentos duplex, né? São apartamentos de 420 privativos com 7 suítes. Então também... normalmente até os próprios corretores do mercado não sabem que essa planta existe. Então a gente vai montar um apartamento decorado em uma unidade como essa de um duplex, até para que as pessoas conheçam e vejam que existem apartamentos maiores, né? Porque são poucos, né? São bem poucos, são poucas unidades. Que eles funcionam chamado de outrigger, que é um sistema de travamento da torre, para a torre não balançar muito. Então assim, tem um sistema todo montado que ele funciona no 29º andar e no 51º andar. Então, nesses dois pavimentos tem esses apartamentos diferenciados, que são apartamentos duplex. Legal. E o próximo vai ser um desse. Bom para o investidor que quer fazer um Airbnb em 7 suítes. Dá para fazer. 40 pessoas, né? Grande apartamento. Pô, bacana. Então, vocês hoje com 14, mas aí se eu chego lá, vi os 3, aí essa história, gostei disso nesse, daquilo outro no outro... Vocês montariam um apartamento para um cliente que tenha tempo? É que normalmente o cliente vai acabar... A ideia é sempre vender aquele que está pronto, né? É porque normalmente o cliente, quando ele visita, ele vai acabar falando com o seu arquiteto e montando o seu próprio projeto. Se a pessoa quer comprar um apartamento e vai ter tempo, né? Porque tem isso também. A gente sabe que o cliente que tem tempo, ele pode contratar seu arquiteto e usar como referência esses apartamentos e as ideias de que a gente já aplicou em outras unidades. Mas normalmente quem compra um apartamento que está pronto é porque não quer se incomodar com nada. Então, esse é o grande diferencial. A pessoa quer velocidade, quer usar na hora, né? Porque o arquiteto mesmo de outra cidade, ele tem os contatos aqui para fazer esse trabalho, né? Mesmo que venha lá do Mato Grosso, como tu falaste. Sim, a gente indica, claro. A gente indica os melhores profissionais que trabalharam nos nossos projetos. Obviamente, a gente sempre indica para que também se desenvolva e que conheça, porque é difícil também conhecer novos profissionais, conhecer o mercado aqui, né? Um profissional de fora. Mas acho que um ponto importante dos nossos apartamentos ali é que eles têm muita personalidade, mas eles são personalizáveis. Então, a gente tem uma unidade que é a 2002, que ela é bem conceitual, bem clean. Então, o cliente que adquire essa unidade, ele ainda consegue imprimir a sua própria personalidade. Ela não está assim tão marcante que o cliente não consiga inserir uma coisa ou outra e trazer o seu gosto. Não tem lá uma cozinha com uma bancada mostarda? Não. O cara faz muito do gosto dele na hora de vender, aí vai ser difícil achar outro que gosta. Aqueles lustre dourado, cheio de cristal, né? Sim, aí complica, né? Além de tirar a vista. Muito bem. E agora vamos falar de outros empreendimentos, porque a GT... Vamos falar de Geninho, para entender que a gente fala no GT. Quem é Geninho Tomé, para o pessoal entender, quem não conhece ainda. O Dr. Geninho, ele é um dentista, né? Na verdade, ele não é do ramo da construção, não era, né? Não era do ramo. E ele tinha uma grande fábrica chamada Neodente, que é uma fábrica de implantes. E ele fez a venda dessa empresa. Ele teve um evento de liquidez muito grande, né? Em 2012, 2016, foram 2 etapas. E ele acabou investindo no mercado imobiliário. Quando ele se capitalizou muito com a venda da empresa, ele acabou investindo em outros mercados. E um deles foi o mercado imobiliário. E ele é uma pessoa extremamente arrojada, é um grande empreendedor. E o primeiro investimento imobiliário dele foi o Yacht House. Imagina quem começa... Vai começar bem já. Começou só com esse. Com arranha-céus, né? Na época, para quem é do mercado e é daqui... Lembra a polêmica que foi quando lançaram Yacht House, né? Era uma coisa absurda. E realmente foi um desafio, né? Tem que tirar o chapéu para essas pessoas, porque fazer igual todo mundo é simples, né? Mas o Yacht House, ainda mais foi de alvenaria, teve alguns detalhes aí que foi tudo inovador nesse mundo estrutural, enfim, construtivo, né? Desafiador, né? E a assinatura, eu acho, da Pininfarina também nos empreendimentos é uma coisa que hoje a gente vê todas as construtoras trazendo, a maioria, né? Trazendo uma assinatura vinculada, mas há 12 anos atrás não era assim, né? Então, foi tudo meio junto, foi bem... E assim, também outros investimentos que o Dr. Geninho fez, não só aqui em Balneário, muito evidente, né? O Yacht House, o Vitra e o La Città são 3 obras aqui em Balneário. Mas em Curitiba, a incorporadora, a GT Building, é uma incorporadora do Dr. Geninho também. Então,
a incorporação já está no sangue agora da família, porque são várias obras. Em Curitiba, hoje, são 13 empreendimentos em construção. É uma incorporadora de grande porte, uma das que tem o maior VGV na cidade de Curitiba, uma das incorporadoras que mais vende em Curitiba. É um player muito importante regional. Então, eu acho que é isso, é uma incorporadora jovem, né? Porque ela começou de fato em 2018, ela começou um pouquinho antes como investimento ainda em Curitiba, mas ela começou de fato em 2018, 2019. É uma incorporadora super jovem que tem grandes projetos na cidade em Curitiba. E talvez a gente tenha muito mais notoriedade e relevância lá em Curitiba do que aqui em Balneário. Mas assim, acho que aos poucos a gente vai mudar com os novos lançamentos, tudo que vem por aí. Uma coisa que eu acho interessante também é assim, ele não começou simplesmente, peraí, vendi minha empresa, tô cheio, tô calçado aqui, vou fazer o quê? Vou começar a construir, né? Não. Ele entrou em parcerias, em sociedades, né? Ele buscou pessoas que já tinham know-how de construção ou de incorporação e foi fazendo e no decorrer desse caminho, eventualmente foi tomando um rumo ou outro diferente, mas ele foi sentindo, né? Ele não se jogou de cabeça. Conhecendo o mercado. Realmente sentindo, medindo a febre ali e se adequando. E sempre também, aqui pelo menos na nossa região, começou com uma construtora ali em Balneário, agora no lançamento do Lagum também, numa parceria com outra incorporadora, outra construtora. E é importante, porque, querendo ou não, você começar num mercado novo é um desafio muito grande, você entrar num mercado e querer empreender em um mercado em que você é desconhecido. Então, existe esse medo, ainda mais com grandes projetos. É até uma marca do Dr. Geninho que a gente... Quando chega com um projeto, um novo negócio lá de um prédio pequeno, que não é nada demais, o Dr. Geninho já fala, não quero, sem graça. Ele gosta mesmo dos grandes projetos. Então, até para diminuir o risco, né? A gente tem esse papel como executivo da empresa em tentar gerar o menor risco possível para o negócio, né? Para não ser mais do mesmo, né? Mas hoje, lá em Curitiba, lá já é uma outra realidade, né? Em que a incorporadora é extremamente consolidada, com grandes obras. O maior prédio de Curitiba está sendo executado também pela GT. A gente está entregando agora o Casa Milano, que também é um projeto que a gente tem um co-branding, assim como... A gente fez com a Pininfarina aqui, a gente teve um co-branding lá em Curitiba com a Versace Ceramics. Então, assim, a gente já vem desenvolvendo projetos de luxo, de alto padrão aí há bastante tempo. E acho que um ponto que a gente atingiu essa maturidade aqui no litoral é o nosso lançamento Frente Mar sozinhos em Itapema agora no ano que vem, né? Então a gente já tá com o pé solto agora, né? Pode dar um spoiler também ou ainda não? Sim, a gente... É que já tá tapumado o terreno lá, né? Já tá com o spoiler pronto lá. Então já foi dado o spoiler. Mas a gente tem também um lançamento em Itapema, no terreno do antigo Shopping Andorinha. Então também é um terreno emblemático, maravilhoso, de frente para o mar. É um terreno muito bacana e que também vai ser o nosso próximo lançamento. Então já convido todo mundo aqui que acompanha o podcast aí, que fique de olho aí, porque vai ter um lançamento gigantesco. Em Itapema. E legal que o terreno já é icônico, né? Então, um ponto de referência não tem como errar, né? Exato. Lá no terreno do Andorinha. Já tem o nome, não... Não, já tem, mas ele não vai falar ainda. Não dá pra falar ainda. Vamos gerar um suspense. Boa. A gente vai dar uma paradinha agora para trazer o imóvel de destaque. Vai ser o imóvel da GT. Vocês vão nos mandar o clipe, a gente vai colocar aqui. Quem tiver interesse, a gente já convida desde já também para fazer a visita. A gente agenda lá, leva para conhecer os apartamentos. Aguenta aí rapidinho, já voltamos.
Pois bem, esperamos que tenham gostado do passeio. Tiverem curiosidade de conhecer, é só chamar. A gente vai contar com a turma da GT aqui para nos apresentar as unidades mobiliadas, né? Então, vamos lá, gente. O que mais a gente pode falar sobre esses decorados nos próximos empreendimentos a serem entregues? Acho que o próximo que a gente tem é o Vitra, né? O doutor também tem algumas unidades lá. A gente... Isso, é a mesma coisa que a gente fez no iate. A gente vai esperar um pouco mais próximo da entrega e aí vai começar a disponibilizar as unidades. A gente já está produzindo o projeto, então está ficando bem legal, bem interessante. A gente fez algumas alterações também na planta, então, para quem for visitar ou para quem tiver interesse depois de adquirir uma unidade no Vitra, acho que vai dar uma outra visão do que aquela planta traz de possibilidades, né? Então, vai ser bem, bem interessante. Até para quem quer comprar a unidade vazia mesmo. Bacana. É legal, a gente vai no Vitra, a gente vai montar uma planta com 3 suítes. Os apartamentos têm 4 suítes, né? A gente vai montar uma com 3 suítes e uma com 4 suítes, né? Então, são 2 decorados ali, legal. Um bem diferente do outro. Vocês estão pegando ali justamente na entrega, porque do Yacht House, se a gente for ver, já faz um tempinho da entrega, aí agora realmente engrenou essa questão, surgiu na empresa essa questão de fazer o All Included, e ali então vocês já vão pegar de largada no Vitra, é uma tremenda uma vantagem. Com certeza. Porque a gente sabe, isso já é estudo comprovado, que um apartamento decorado tem uma velocidade no mínimo 3 vezes maior de venda do que um vazio. Sim. Né? Não, e assim, tem ferramenta melhor de venda para o corretor do que isso? Não tem, pô. Se você chegar num prédio, por mais que seja uma revenda, sim, você vai mostrar a revenda, mas você vai levar o cliente lá para conhecer um apartamento decorado. Claro, claro. Então, assim, como ferramenta de venda para todos os corretores. É uma maravilha ter um apartamento como esse. O mercado inteiro ganha, né? Hoje a inteligência artificial já tá dando uma lapidada, né? Um quebra-galho ali, tu bate a fotinha já dá uma decorada. Mas, logicamente, diferente de ver em modo real, né? É porque venda é emoção também, né? Então, acho que o cliente entrando no apartamento e se sentindo ali, nas possibilidades ali, vivendo, é outra coisa, né? Acho que a inteligência ainda não chegou nesse lugar, mas acho que... Espero que não chegue, né? Você não vai querer mais visitar, né? Ou uma impressora 3D, já faz com a inteligência artificial, sai do apartamento, ela monta. Imagina se era sonho. Essa questão que tu falasse da emoção... Pode parecer estranho, assim, para quem é de fora e não está habituado, mas Balneário, a gente ouve muita história de cliente que vem para cá com a família, de repente alugou, está na casa de um parente e vai visitar um apartamento. Eu já vi acontecer de no dia, por exemplo, 30 de dezembro, decidir por um apartamento e no dia 31 passar a virada com a família dentro do apartamento, porque era mobiliado, decorado. Deu tempo, não tinham enxoval, mas correram lá numa loja, compraram ali enxoval, mas já passaram a temporada dentro do apartamento. Clientes que não tinham nem planos, expectativa de compra, né? Às vezes vai para dar uma olhada de curiosidade. Essa é a venda da segunda moradia. As multipropriedades... o formato de venda, sempre que você vai num resort, você tem lá a lojinha para vender. Por quê? Você vende na emoção. A família tá lá aproveitando o lugar e é ali que ela vai fazer vai fazer o investimento. Então, assim, não adianta. A gente tem que aproveitar sempre essa virada do ano aqui, que tá super movimentada a cidade, para ativar de toda e qualquer forma para que existam visitas, ocorram essas visitas aos empreendimentos. Porque é nessa emoção, é nesse momento que a gente consegue despertar o desejo de compra de uma pessoa. Ela vai estar de chinelo, andando na praia, tranquila, visitando um apartamento. Pega um dia que tá chovendo, um dia que não tá tão sol. A pessoa vai lá visitar um Yacht House e fala, olha aqui, era isso que eu queria. Não precisa nem ir pra praia, vai ficar aqui, né? E eu acho que é quando a pessoa tem a oportunidade de vivenciar Balneário também, né? Eu acho que essa é a melhor época, que a pessoa chega ali 20 de dezembro, começa a curtir, sentir aquela coisa do final de ano, e aí tá na casa de um amigo, e aí, não, eu quero isso aqui todo ano. Também. E aí... E a gente aqui tem várias vantagens em relação a outros locais, né? A gente sempre bate nessa tecla, mas vai lá. Camarada vem pra cá. Quem já conhece não precisa nem falar nada, mas quem não conhece, vê uma cidade limpa, organizada, tem trânsito, mas é na temporada que é mais complicado, mas né, toda cidade mais agitada vai ter. Mas de qualquer forma, é segura, o pessoal vai descer do apartamento, vai pegar uma praia, pode comer porque tem restaurante ali aberto até de madrugada, tem onde jantar, né? Então, tem todas essas facilidades que contribuem para esse impulso. E aí, obviamente, é uma situação muito proporcional.
Da mesma forma que, de repente, a pessoa menos favorecida ali, mas tem um impulso de entrar numa loja e comprar alguma coisa, ou numa Shopee, que às vezes comprou um negócio que nem precisava, quem tem uma conta bem rechonchuda ali, de repente, não vai... O que eu quero dizer é que não vai perder dinheiro. Se empolgou, comprou, puxa, mas nem vou usar tanto. Cara, imóvel em Balneário Camboriú não tem erro, né? Exato. Tu vai vender daqui a um ano, tu vai ganhar dinheiro. Não tem como perder, a não ser que tu queime mesmo, mas não tem errada nesse tipo de investimento. Tem que ser muito enganado para errar em Balneário, né? Não É. tem como, né? Muito difícil. E eu acho até que nesse momento que a gente tá, a gente atende muitos clientes que vieram aqui há 15 anos atrás. É outra cidade, né? Se desenvolveu muito muda. nesse tempo. E acho que um ponto bem importante, até para quem mora em São Paulo, por exemplo, é a segurança, né? A gente tem clientes que não usam os carros esportivos que tem em São Paulo. Eles trazem para cá, Verdade. para conseguir aqui usufruir desse luxo que eles têm, que lá não conseguem, né? Então, Verdade. esse é um ponto bem importante, acho, de Balneário. Segurança é... Um relógio, uma joia. Sim, que isso aqui pra gente nunca ninguém pensa nisso na hora que vai sair na rua, se tem que Exato. esconder o celular ou não. Isso Andar tá com fora dois de questão, celulares, né? O pessoal na cidade maior anda com 2 celulares, o do ladrão e o que usa Sim, mesmo. a gente tem clientes que tem a moto que pode ser roubada e a moto que ele usa pra passear que ele nem usa lá na cidade, né? Propriamente a gente não vê pessoas citando blindagem de carro, né? São Paulo é praticamente, cara, um carro sendo alemão, BMW, se tu não blindar, tu vai ser roubado, né? Não tem saída, né? Então, E um outro ponto do trânsito, acho que a gente fez venda no ano passado para uma cliente que precisava usar helicóptero. Então, assim, é um outro ponto. O Yacht House que conta com um heliponto, né? Homologado, né? E assim, você vê que... Olha o refinamento que a gente tem que chegar, né? Essa cliente tinha um apartamento frente ao mar e por questões de trânsito na virada do ano, ela não queria vir para cá na virada do ano e ela fez a aquisição do Yacht House para poder chegar de helicóptero, sair com o barco e passear, voltar, pegar o helicóptero para não circular. Então, não só para... A gente pensa, né, sempre, os famosos que estão na torre, que precisam dessa possibilidade de não andar na rua, de não sair na rua, né, de circular internamente, mas não é só para o famoso, o super famoso que mora no prédio. Para os moradores que têm helicóptero, que têm essa disponibilidade de vir de outros lugares e essa facilidade, isso gera uma velocidade muito grande. Você vem de Curitiba, vem de outras capitais, e chegar até aqui a Balneário, principalmente nas épocas de super trânsito, que é a virada do ano, carnaval, que assim, é uma facilidade muito grande que o morador lá precisa, né? Às vezes a gente fica pensando aqui, putz, mas será que vão usar? E assim, só o Neymar que vai chegar na cobertura dele. E tem os moradores precisam dessas facilidades também. E é impressionante o fluxo que tem lá, né? Na virada do ano. A gente tem do a ano referência do iate, claro, né? Mas é muito. Os moradores usam muito. Até aquele morador que vem passar o final de semana só. Então, às vezes, nem só na temporada, mas ele vem no final de semana, não quer se preocupar com nada, então pousa lá. Por isso que o Bruno comentou das celebridades. As pessoas às vezes falam, mas tem muito famoso, a gente nem vê eles, porque eles chegam de helicóptero, vão pra unidade, direto no sai, apartamento. então isso é uma privacidade muito grande pra eles também, né? A turma filmando o helicóptero, o Neymar chegando, nem deve ter uns 20 clientes lá, moradores que usam helicóptero. Sim. Exatamente. E a outra possibilidade dele ponto homologado, lógico, tem outro prédio ali na Barra Sul que tem, mas se não é longe, né? Em Camboriú, lá na Ilha Sul, então acaba que pega um trânsito também bem relativo para chegar em Balneário, né? Porque homologados mesmo em prédios, que eu me lembre, é o Mendes... É o Marina e o Yacht, né? E aí Não tem um em mais. construção, né? Que daí ainda tem uns 6 anos, acho, de Depois operação. ele ponto no Exato, chão mesmo, né? Isso. E aí o pessoal fala, lógico, a maioria dos prédios hoje tem o L-ponto, mas é só para situação de resgate e emergência. É ponto né? de toque que eles falam, né? Isso. Sim. Tá Pousa, pegando pega, fogo ou pousa, emergência. Isso é uma informação bem importante, porque às vezes o morador identifica, olha, Sim. ali Balneário e posso acha que vir. todos os helipontos que a gente está vendo ele pode usar, né? E pode. não é diferente. Realmente não pode. Isso é muito prático. A questão também da Pininfarina, que vocês têm a assinatura não só no iate, mas lá No Vitra e no Lacetar, nos três projetos né? aqui. Verdade. Qual o peso disso, dessa assinatura? O que alavancou assim para... Vocês vão ter outras assinaturas também nos outros empreendimentos?
A gente já trabalha com essa... A Pininfarina, desde o iate, né? Ela acho que é uma grande referência para o mercado, os projetos da Pininfarina no Brasil inteiro. E agora, cada vez mais, a Pininfarina está atuando no Brasil de forma geral, assim. Tem empreendimentos no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste também. Então, assim, você vê como existem obras da Pininfarina no Brasil. E eu acho muito bacana que as pessoas conheçam esses empreendimentos e vejam, né, como eles são diferentes, de como esse estúdio de design... Porque a Pininfarina, de fato, é um estúdio de design que desenha carros, na sua essência, né? Lá no começo, sempre desenhou carros. Mas eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive, a central, o headquarter da Pininfarina. E assim, é muito bacana assim, a quantidade de produtos que eles desenvolvem. Não é só carro. E agora não é só prédio. Eles desenvolvem de tudo. Todo tipo de design de produtos, eletrodomésticos e tudo mais. E quando a gente consegue perceber a qualidade dos projetos que são entregues no Brasil inteiro. Isso é no Brasil inteiro. Qualquer obra que você visita da Pininfarina entregue, você vê de fato a qualidade que é empregada. Eu acho que isso é uma grande referência. Serve como um ponto de contato aqui de um incorporador que está lançando lá no Centro-Oeste um prédio da Pininfarina, dele vir aqui conhecer, entender como é o padrão, para que todo mundo fale a mesma língua. E os clientes, de forma geral, se visitam um apartamento lá no Nordeste, ele sabe que um produto da Pininfarina entregue lá no Nordeste é o mesmo padrão de acabamento que a gente tem aqui no sul do Brasil. Então, assim, essas referências, porque a grande parte dos fornecedores são fornecedores internacionais. E eu acho que é isso que gera essa comunidade, esse ecossistema super positivo para esses empreendimentos desenvolvidos pela marca. Imagina o nível de exigência dos caras, né? Eles fazem o quê? Uma auditoria durante a obra? Eles acompanham, realmente. Eles têm uma estrutura de junto. arquitetura que está sempre visitando, acompanhando e principalmente auxiliando na escolha dos materiais, né? Às vezes os desenhos muito curvos, muito diferentes, né? Eles saem bem mais caros. Então eles também têm esse dever de, como empresa de design, de entender o melhor material. E eu acho que é muito legal ver essa evolução do trabalho deles como arquitetura. Até lá em Torino a gente teve a oportunidade de conhecer outras incorporações, outros desenvolvimentos que eles estão fazendo no mundo inteiro. Eles têm muita obra na Índia, na China, no Oriente Médio, bastante também. O escritório é muito famoso fora do Brasil, né? Eles têm muitas incorporações. E assim, você vê para onde a arquitetura está caminhando. E eles de fato, esses grandes estúdios de arquitetura, eles dirigem a moda da arquitetura ao longo do tempo. Então a gente vê que para onde a arquitetura está caminhando fora do Brasil. E a gente sabe que daqui a um tempo isso vai acabar chegando aqui e isso vai ser replicado aqui de uma forma, porque aquilo que é muito belo, que é muito diferente e que vende muito bem, sim, ele vai acabar sendo traduzido de alguma forma para a nossa realidade do mercado aqui. Ainda mais que esse produto mais caro, de alto padrão, e o cliente que consome isso aqui é o cliente que está viajando e está vendo lá fora funcionar, né? Sim. E eu acho que um ponto importante da Pininfarina é como os projetos são atemporais. Então, daqui, pensa, o iate, a gente tem um projeto de 10 anos atrás. E a gente entra no iate hoje, é como se ele recém tivesse sido lançado, né? Ele está super atual. E isso vai ser daqui a 10 anos com o Vitra, com o Lastar, porque os projetos são realmente para atender todo mundo, e o design é muito diferente, mas é um design que é pro resto da vida, né? Diferente do que a gente tem, às vezes, um pouquinho mais clássico, que a gente sabe que com o tempo talvez isso não siga essa tendência, né? E aqui também tem a quantidade de prédios, o densamento de Balneário é tremendo, muito maior do que qualquer outra região. E aí tem muito do Ctrl-C, Ctrl-V, né? Sim. Tudo a mesma cara. Infelizmente, muda um pouquinho de cor ali. Então, realmente, quem hoje vem com essa proposta diferente de design, de arquitetura, vai se destacar, já se destaca hoje e vai continuar por muito tempo, né? E a cidade ganha com isso, né? Visualmente é outra cara. Quanto mais qualidade a gente tiver de projetos vida, né? assim, quanto mais projetos assinados a gente tiver com design diferente, só tem a ganhar, Balneário. Eu quero ver daqui a uns 10 anos, tu pegar
principalmente de Praia Brava, Estaleiro, essa região, vai ser os projetos que a gente vê hoje que estão saindo do papel, realmente vão deixar a nossa região muito bonita, muito legal. Tá nessa transformação agora cada vez mais em alta, essa parte de wellness, enfim, né? O pessoal já está se atentando a isso, agregando valor ao metro quadrado, né? Então... Eu acho que a diferenciação de produto, ela é inevitável no mercado, quando o mercado ele tem mais concorrência. Se você pegar principalmente Itapema, que a gente viu essa explosão de prédios sendo lançados lá, a diferenciação dos produtos é muito pequena. E aí que a gente olha muito projeto Ctrl-C, Ctrl-V. Sim. Porque não são diferentes os projetos. Eles concorrem em metro quadrado entre um e outro. Porque os projetos têm o mesmo tamanho, a mesma quantidade de quartos, o mesmo salãozinho de festas sem vergonha lá embaixo, a mesma piscininha... sem sol lá na parte de baixo. É a mesma, os projetos são idênticos. Só muda a esquina que ele tá, o meio do quarteirão que ele tá. Bota um então, nome assim, chiquezinho ali. E a gente acabou vivendo uma época de glória aqui, né? Vendendo, sei lá, você pega aí desde o começo dos anos 2000, como esse mercado aqui vende o tempo inteiro. O tempo inteiro. E essa grande competição de venda e de grandes incorporadores que estão lançando produtos aqui, isso vai gerar, de fato, uma concorrência muito maior. E exige que os incorporadores melhores e mais preparados diferenciem seus produtos. E é isso que vai acabar acontecendo. A diferenciação vai gerar um mercado muito mais maduro, muito mais profissional, com uma arquitetura muito diferente, porque a arquitetura, querendo ou não, é a grande assinatura do prédio, a grande vitrine do prédio é a sua fachada. Então, a arquitetura é um ponto importantíssimo na diferenciação de produto. E daí, sim, você envolve tanto ambientes internos, com certificações, espaços wellness e tudo mais, que você vai agregando esse produto ao longo do tempo. Acho que é uma demanda também do cliente, né? Acho que o cliente não quer mais do mesmo. Ele quer o diferente, ele quer a qualidade, ele não está aceitando mais o que a gente tem. Isso só quem ganha é o cliente, né? A gente aqui, incorporador aqui, tem que... É quem ganha o investimento do cliente. A gente vende investimento. Certeza. A segunda moradia pode ser o que for, mas a pessoa quando compra, ela está investindo o dinheiro dela, esperando e que ela não vai perder dinheiro. Então, assim, para você perder menos dinheiro é ter um produto diferente, um produto que vende antes. Para você ter um produto que vende antes do que o seu vizinho, você ter algum tipo de diferenciação no seu projeto, né? E é nisso que a gente aposta, é isso que a gente vai continuar apostando, em diferenciar ao máximo os nossos projetos. Não só no conceito, a gente tem conceitos para os empreendimentos muito bacanas, mas eu acho que colocar lá na entrega do produto, um produto que de fato é diferente... ele chama muito mais atenção. Na hora de revender, ele revende mais rápido. Vira referência, né? Quantos prédios aqui, tu fala o nome, todo mundo conhece, já sabe onde é. Aquele assim, assado. Já conhece, diferente desses outros tantos que a gente já tem na cidade, que passam batido, porque passando os olhos ali, parece tudo a mesma coisa, né? E a parte legal também mudou muito culturalmente, né? Antes, apartamento de praia, tudo que era velho de casa, vamos levar pra praia, né? Exatamente. Hoje em dia, talvez a segunda casa é mais legal que a primeira, porque é o momento que o cara se reúne com a família, precisa de um espaço maior, então... É o momento que ele relaxa, também... né? Ele quer curtir, usufruir tudo aquilo que ele conquistou durante a vida. Também mudou, né? Balneário era tomada de cupim, né? Porque tudo que tinha coisa antiga, tu vendo os prédios velhos, leva pra praia, colchão, praia. Ali no apartamento, verdade. Isso mudou muito, particularmente. Um detalhe que a gente estava falando antes do L ponto, eu quero frisar, porque tem muita gente que é de fora que ainda não conhece bem a nossa estrutura local aqui. Muito do trânsito também é BR-101. Aí, assim, não tem porque é Balneário ou porque é Itapema, vai travar na temporada, nessas épocas, de qualquer jeito, né? Com fluxo normal, com acidente pior ainda, enfim. Mas nós temos aqui do lado o aeroporto de Navegantes, temos mais afastado o de Florianópolis e no meio do caminho ali em Itapema o Costa Esmeralda, que é um aeroporto, digamos, particular, mas que um cliente, que vocês falaram, de helicóptero, de Curitiba para cá, o cara vem de helicóptero. Sim. Mas se for lá do centro-oeste, né? Se for lá do norte, vem com o jatinho dele, ele pode angarar ali no condomínio e de helicóptero do condomínio pousar no prédio dele, né? Então isso vai realmente facilitar demais a situação de um grande empresário que vem para descansar, mas não pode estar descansado a ponto de perder, de repente, horas ali no trânsito, né? Continua tendo essa... E acho que além disso, falando do Yacht House, a gente tem a Marina Tedesco, né? Que a gente ainda tem esse acesso pela embarcação. Então, é mais uma vantagem ali do empreendimento, né?
Tens Então, acesso terra, mar e ar. Exatamente. É isso aí. Ele é Boa. completo, né? E ali, e no entorno hoje do Yacht House, no caso, a gente tem um desenvolvimento ali na Barra Sul, que também antigamente era uma queixa. Tens ali o mercado Versalhes que abriu, situações de farmácias ali no entorno. É bacana também que tu tenhas essa estrutura para quem vier passar as férias ou morar, tenha condições de sair a pé, que é o que a gente sempre fala em Balneário, tu resolve tudo a pé, né? Que tenha isso no entorno, né? Acho que Balneário é uma das poucas cidades, talvez até citar em mundo, né? Que se reúne tudo num raio muito pequeno, né? É. Sendo shopping center, bons restaurantes, bistrô, né? Hospital. Sem trânsito mesmo, tu cruza a cidade em 3, 4 minutos, né? 6 quilômetros de orla, então não tem muito Facilidade, segredo. Se não tiver preguiça, não pega trânsito, né? Ainda a micromobilidade que tem hoje tão popular aqui, né? O pessoal anda de bike, de motinha elétrica. E democrática, né? Sim. Todo mundo usa, não tem... Todo mundo do iate tem o carro esportivo e tem ali a sua Legal. scooter. Quem não mora aqui não quer investir numa scooter, aluga uma, porque a gente Com tem certeza. as bikes de aluguel também, né? E falando da Barra Sul, acho que a Barra Sul ainda tem uma grande vantagem que ela ainda traz um pouco de privacidade comparada às outras regiões sim. da praia, né? Claro. Então, embora a gente esteja falando da temporada, a gente ainda tem um espaço que é mais reservado, mais tranquilo. E o Yacht House mesmo oferece o serviço de praia. Então, é legal. completo, né? Então, Não se é muito incomoda bom. em carregar Nada, cadeira, guarda-sol nada. lá. O pessoal vai colocar. Nem um pra comer, né? Porque lá no Nem, Yacht House também exato. tem um restaurante interno lá. Ah, boa. Então, assim, a gente sabe que, obviamente, muitos comércios de alto padrão começaram a se instalar ali na região da Barra Sul, né? Então tem o mercado do Versalhes, tem farmácias. E assim, aonde tem público de alto padrão, o comércio de alto padrão acaba se instalando. Mas a gente tem uma facilidade lá no Yacht House, que é o restaurante interno lá, que é muito bacana, porque o restaurante atende a piscina, né? Tem o serviço de piscina ali, então cervejinha gelada tá na mão ali. Mas também ter a possibilidade de almoçar e jantar dentro do condomínio sem ter que sair. Isso daí também, principalmente se chegou da praia... sobe na piscina ali só para fazer um almoço rápido, assim, então isso vale muito a pena. E os moradores adoram isso, Imagina. né? Acho que é um grande diferencial que o projeto tem. Imagina, vem passar férias, descansar um final de semana, tem que ir para a cozinha, não, né? Ou ficar pedindo, ou ter que sair, de repente pega um dia de muitos trânsitos, já resolve ali. Fora que no entorno também tem excelentes restaurantes. Sim, ali, né? exatamente. Excelentes restaurantes ali. É muito bem servido dessa situação. E tu falasse da privacidade da praia, lembrando, quem frequenta mais tempo vai lembrar que a Barra Sul ali, o mar praticamente quebrava já na calçada. Sim. Era um filete de praia que não dava para colocar 2 guarda-sóis, né? E agora com o alargamento, realmente ficou muito tranquilo. E é uma região que tu não tem tantas ruas, é onde afunila, né? É a faixa de terra, então tu tem menos prédios, o adensamento é menor, são menos pessoas frequentando o local, então, e a areia é a mesma na praia inteira, né? Então, realmente... E a ficou mata, bem né? legal. Que tá ali abraçando o empreendimento, que às vezes o cliente vai muito com a vista mar, e aí quando ele chega lá e vê que a vista mata é tão bonita quanto a vista pro mar, e até nas unidades mais baixas é interessante, porque a gente tem a mata mais dentro do apartamento ainda, né? Ela não fica uma coisa horizonte, então o cliente se apaixona porque por todos os lados que ele olha do apartamento tem uma vista incrível, então Tu tá ali cercado, logo atrás ali o rio, passando, e o bairro que tem atrás, que é o bairro da Barra, tu não constrói prédio, 4 andares no máximo ali, então Exato. não vai ter vizinho alto, né? É só realmente vista livre da morraria do entorno ali. natureza completa ali, Muito né? bom, muito bom. Próximos projetos. Vocês dois hoje estão mais focados aqui na nossa região ou também vão atuar para Curitiba? Vão abrir novos mercados? Como é que é? Não, a gente tem a incorporadora, a GT Building, ela atua em Curitiba, então é uma estrutura completamente apartada, né? A gente tem uma estrutura focada em Curitiba, desenvolvendo projetos, com uma esteira de projetos saindo lá. A gente lança 3, 4 projetos por ano em Curitiba, então é um outro ritmo de mercado. A pegada lá tá forte. Lá continua. E aqui a gente tem uma outra estrutura que olha para a região da Costa Esmeralda, né? Para que nosso interesse é
essa região de praias, principalmente nesses terrenos frente-mar ou com uma vista-mar espetacular. A nossa ideia sempre é continuar desenvolvendo esses projetos voltados muito mais para a segunda moradia, né? Que são os apartamentos de praia no litoral aqui, em que a gente acaba vendendo, inclusive, para o nosso cliente da GT Building lá em Curitiba. Mas é o mesmo cliente tá em casa, né? Tá em casa. curitibano que compra aqui. Mas assim, aqui é muito mais voltado para a segunda moradia. Bacana. E a questão de expansão para alguma outra cidade, fora aqui de Balneário e Itapema? A gente olha toda a região aqui de maneira geral, né? A gente tem um interesse, tem essa vontade de lançar em Pissarras, Penha, sabe, Barra Velha. A gente vai olhando sempre. Por enquanto ainda... Terreno aí. Levar tá difícil ainda. Pauta de terreno. E a gente tá muito bem posicionado em Itapema, com diversos terrenos ali, então grandes projetos. O land bank de vocês... O nosso land bank é muito bacana. Tem coisa aí para 20, 30 anos. Tem, frouxo. Frouxo. Então a gente tem bastante coisa já posicionada aqui, principalmente Itapema, Porto Belo, Tijucas. Então a gente já tem um land bank bem expressivo aqui na região. E a gente acaba olhando outros lugares, mas por enquanto o nosso olhar continua aqui, porque o mercado aqui ele continua impressionante, vendendo o tempo inteiro. É um mercado muito promissor. Esse é o ponto. Ele é um mercado em que a construção civil ganhou uma representatividade muito grande. A gente sabe que a gente acaba vendendo muito a praia, vendendo muito esse destino de praia para o Brasil inteiro. E o Brasil inteiro está olhando para cá. Inteiro. Quando a gente sai aqui da região e vai visitar o Mato Grosso, o pessoal está olhando para cá, porque... Esse litoral é muito bonito. Esse litoral ele tem muita coisa para se fazer. Ele tem vida, e é isso. Tem barco, tem vida náutica, tem vida aérea no Costa Esmeralda. Tem tudo. Aqui a gente tem tudo. A distração para a família, você tem muitos pontos que eu vejo assim um diferencial, né? A gente tem muitos pontos turísticos. Para quem não mora e vem para cá, uma semana é pouco para aproveitar, para conhecer tudo. Além das belezas naturais da praia, porque tu vai para outras regiões, de repente chega lá, é só para descansar, ficar na pousada, comer, beber, dormir, praia. Aqui, além desses passeios que tu pode fazer nos parques temáticos da cidade, no entorno, toda a região aqui de Porto Belo também, que é maravilhosa. O cara que gosta de mergulho, vai fazer mergulho. Quer parapente, tem. Quer, de repente, agora no meio do ano, pegar uma neve, 4 horas tu está na serra. Então, a gente tem... Eu acho que é isso que realmente atrai, além da receptividade do nosso povo, assim, que... Exatamente. Atende bem a todo turista e a todo novo morador, né? Eu vi essa semana, até colocando assim, para comprovar isso que a gente está falando, de que Santa Catarina agora passou São Paulo no número de imigrantes que recebeu recentemente. Ah, sim, eu vi isso aí também. Tu viu? Então, assim, realmente braços abertos esperando a turma chegar e realmente virou destino de muita gente. Qualidade de vida, né? Aqui tem dois, ó. Tem aqui eu, tem eu dois. morava em Curitiba. Aí, eu sou gaúcha. E a gente... A família vai se mudando vindo de acordo com os negócios que vão acontecendo, né? Então, assim, aqui é um exemplo, mas assim, a gente tá tomado de pessoas aqui de outros estados que vieram morar pra cá, né? Dificilmente a gente conversa com uma pessoa nativa mesmo de Balneário, né? Eu tô há 3 anos aqui, eu conheci uma pessoa de Balneário. É mesmo? É raro. Eu tenho em casa que é o meu filho, que é nascido aqui. Mas o resto da família é toda de fora. A mulher de São Paulo, eu de Blumenau, a filha de Joinville, tu vê. Então, e aqui tem muita demanda de trabalho também, né? Acho que as pessoas... O mercado precisa muito também de bons profissionais. Exato. Então, vem muita gente buscando esse estilo de vida, essa qualidade de vida e também o mercado precisa, né? O que a gente falava agora há pouco da questão da demanda de serviço, de mão de obra, é isso. A pessoa que vem para cá, seja qual for o trabalho que faça, se fizer bem feito, se for uma pessoa séria que cumpra a palavra, né? Não é como a gente falava ali, que vem a marcenaria, não vem o cara da pedra. Tá? O cara que vem aqui tanto na construção civil, vou falar de tudo, serviço, você é um bom garçom, você é um bom vendedor de loja,
Cara, trabalho não falta. O custo de vida é alto? Mas conhecendo um pouco a cidade, você consegue ter opções mais interessantes. Vamos falar de todo tipo de público. Você pode buscar morar em Itajaí, que já diminui o custo, morar em Camboriú, que já diminui o custo. Tem e aqui é tudo cidadezinha colada uma na outra, né? Se juntar Itapema, Porto Belo, Camboriú, Itajaí, não dá 1/3 de Curitiba, poxa. Então, e aqui é tudo muito próximo, né? Tem essa facilidade também. E o legal é que consegue usufruir de toda a qualidade de vida que Balneário tem, independente de onde, qual região tu for morar, né? Então, ali o calçadão, tudo que o pessoal tá revitalizando, a prefeitura, o governo, enfim. Então, isso é bem importante, né? É um ponto legal. E é só questão de morar, de fazer viver na praia. Não precisa frequentar o Pretinho com esse bronze dele. Cara, tu não vai pegar uma praia de verdade. Até que eu peguei bastante agora que eu fui lá pro Nordeste, mas eu Vai não lá, fico curado, não tem jeito, cara. Fica vermelho, né? Protetor 70, porque não tem milagre, né? A cor que ele pegou foi do barro, dos bug lá dentro. Mas não é, a gente que mora aqui não vai na praia com frequência. Acaba não indo, né? Acaba não indo, mas é o que eu costumo dizer, é só saber que tá lá a praia. Que se eu resolver agora sair e dar uma caminhada, tá lá a praia me esperando, não preciso pegar Esse parque com o mar que a gente tem, né? Que a beira-mar ali tá louco, né? Tem preço, né? Qualidade de vida, eu acho que é isso que mais puxa, né? Acho que isso nos estende uns 10, 15 anos de vida, né? Só de morar aqui, sentir isso. E a qualidade de vida de também não pegar frio, né? Porque assim, a gente tá num dia super gelado aqui, tava aparecendo lá, tava no termômetro 0 em Curitiba. Meu pai me mandou hoje 0 graus também lá em Rio Grande do Sul. Que cidade é lá? É Extremo Sul, é pertinho do Uruguai, é Arroio Grande. É que a gente é Arroio Grande é difícil porque às vezes a pessoa não conhece. Perto de Pelotas, até lá embaixo, muito frio. Aqui tava 12 de manhã. É frio, mas é bem melhor, né? Curitiba eu cheguei a pegar geada quando morei lá perto do Barigui, morava lá no Campina do Siqueira. Ia pra faculdade de manhã, tudo branquinho de geada. Cara, quanto frio. Chapecó também era frio. Chapecoense, muito bom. A gente é privilegiado, né? Sem dúvida. Você tem um friozinho, mas resolve fácil, resolve toma um vinho e já tá tudo certo. Boa. Gente, chegando ao final do episódio, por favor, as considerações gerais, vocês fiquem à vontade. A gente vai deixar todos os contatos, né, da Axa, do Bruno, da questão da incorporadora. Quiserem fazer visita, aí chama os corretores, que daí a gente leva vocês lá. Isso aí. Vamos garantir a comissão. Garantir o nosso peixe, né? né? Por favor. Por favor, fique à vontade. Acho que convidar todo mundo, para quem ainda não conhece, visitar o Yacht House. Logo a gente vai ter o Vitra, a gente está de portas abertas. Acho que não só para o cliente que vai morar, mas para os corretores também. Eu acho que é uma experiência, vocês que já foram lá, é uma experiência única. Tá lá dentro do iate, ver o nível de acabamento, conversar com a gente. Eu acho que isso é um ponto importante até de argumentos, de conversas com os clientes de vocês, né? Então, a gente está sempre de portas abertas e vai ser um prazer receber vocês. Muito obrigada. Imagina. E assim, se o pessoal tiver dúvida também e quiserem mandar dúvida, a gente tá sempre aberto. Sigam a gente no Instagram, se quiserem mandar direct lá ou quiserem mandar aqui no comentário do vídeo, quiserem deixar, a gente responde, a gente vai respondendo em conjunto aqui. O que vocês tiverem de dúvida é importante. A gente tá aqui sempre pensando no melhor para o mercado. Inclusive os concorrentes também, se quiserem conversar, a gente tá aqui também, tá junto. Porque a gente tá aqui para desenvolver o mercado da melhor forma possível. E assim, eu acho que essa troca de informações, essa troca de conhecimento, ela só tem a agregar ao mercado. Então, fiquem sempre à disposição. A gente é super aberto a conhecer novos negócios, novas estruturas. Então, assim, a gente está sempre pensando num mercado melhor, numa estrutura melhor e que a Costa Esmeralda continue se desenvolvendo, ganhando cada vez mais valor de metro quadrado, para que o investimento dos nossos clientes seja sempre o melhor investimento possível. E tem muita coisa pela frente. A gente tá louco para dar uns spoilers, tá aqui na pontinha, mas logo a gente vai poder contar. A gente volta tudo, aqui numa próxima. A prévia do lançamento, com certeza. Exato. Já vamos deixar intimados aqui a gente organizar de fazer um tour e gravar aí para colocar lá no canal com os apartamentos decorados de vocês. Com certeza, vai ser um prazer receber vocês. Legal. Boa. Agradecer a presença de vocês e sucesso nessa nova modalidade aí que vocês estão. E eu acho que tem tudo para dar certo e nos próximos empreendimentos também, né? A gente está aqui para dar o suporte para os clientes e levar até vocês.
Quero que essa parceria seja duradoura e longa aí. E brigadão a presença. Obrigado. Obrigada. Agradecer enormemente aí também a presença de vocês. Lembrando que a gente não está só aqui no YouTube, está também no Spotify. Então, se tiver sem tempo de assistir o vídeo, põe no carro, põe no fone, vai para academia, ouça o podcast e antes de ir embora, deixa aí teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Lembrando, toda sexta-feira, novos episódios, novas oportunidades, novas notícias e curiosidades. Fique por aí, fica com a gente. Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades.